A cada ano que se passa, as pessoas vão entendendo a importância de se preocupar com o meio ambiente e com a sociedade. E claro que com os investimentos isso não é diferente. As empresas, cada ano que passa, elas estão se preocupando com a população e com a natureza. E até por isso que existe a sigla ESG. Mas afinal, o que é essa sigla? Como que a empresa entra nessa sigla? E claro, quais são as opções que você tem para investir nessa sigla? Vou te contar tudo nesse vídeo, então bora começar! Seja bem-vinda ou bem-vindo ao KF Investimentos. Eu sou Kaique Favari e minha missão com esse canal é te ajudar a simplificar os investimentos para que um dia você possa alcançar seus sonhos que envolvem o financeiro. Então vamos começar. O que significa a sigla ESG? ESG basicamente é uma sigla que representa alguns critérios que as empresas precisam ter para ser sinalizada como empresas responsáveis ambientalmente, socialmente e com uma governança corporativa de qualidade. E essas empresas têm ganhado muita força, principalmente por causa da pandemia do ano passado, de 2020, justamente porque a população percebeu a necessidade desses critérios. Então essa sigla se baseia em 3 pilares. O primeiro deles é o ambiental. A empresa tem que se preocupar com o meio ambiente, com a poluição, e ela deve usar fontes de energia renováveis, energias sustentáveis e até mesmo se preocupar com a diminuição de resíduos no meio ambiente. O segundo pilar diz respeito ao social. E o que isso significa? Que a empresa se preocupa com a educação e com a segurança, com a saúde dos seus funcionários, se preocupa com o consumidor e também com a sociedade que está ao redor daquela empresa. E a terceira, por fim, é a governança corporativa, onde a empresa tem que se preocupar com a segurança dos acionistas e ela tem que ter alguns sistemas que não permitem fraude dentro da empresa. E por que você deveria pensar em talvez investir nessas empresas com a sigla ESG? Basicamente porque, na minha opinião e na opinião de diversos gestores, elas são o futuro. As empresas elas têm que se preocupar com o meio ambiente, elas têm que entregar alguma coisa para a sociedade. E todo mundo está percebendo isso. Então investir nessas empresas pode ser o futuro. E na minha opinião, eu diria até mais, as empresas que não se renovarem e virarem empresas com essa sigla, elas vão morrer. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui e se inscrever no canal que a gente vai entregar vídeos 3 vezes por semana para simplificar os investimentos para você. Mas então vamos para o que interessa. Como que você pode se expor a essas empresas? Eu acredito que existem 3 principais formas. A primeira é você procurar as empresas que já possuem essa sigla, mas pode ser que dê um trabalhão você achar e filtrar todas elas. A segunda forma é você entrar através de fundos de investimentos ESGs, ou seja, fundos de investimentos que se expõem diretamente a essa sigla, mas eu só tomaria cuidado com uma coisa, com as taxas de administração e com as come-cotas. Isso tende a ser um pouco caro nos fundos de investimento, então tome cuidado com isso. E a terceira opção é através dos ETFs, que na minha opinião é o que mais me chamou a atenção, é o que mais faz sentido para mim. E eu vou te mostrar 3 ETFs agora. Mas eu quero te lembrar, isso aqui não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum desses ativos. Isso aqui é um vídeo educacional e eu só estou te informando as opções que existem. Então você tem que decidir por si só se vale a pena ou não investir nesses ETFs. E o primeiro ETF é o ESGB11. É um ETF criado pela BTG Pactual, que ele replica o índice S&P, B3 Brasil e ESG. Esse ETF é muito interessante porque ele vai dar o peso para as empresas conforme a maior nota do ESG. Ou seja, as empresas que têm a sigla e possuem o ESG com uma nota maior, elas vão ter um peso maior nesse ETF. Mas também o que é interessante é que elas não excluem as que têm uma nota baixa, justamente porque elas querem incentivar isso. Então vai ter uma diversificação bem legal ali nesse ETF. E o segundo ETF é o ECOO11. Ele replica o índice ICO2, que é o índice de carbono eficiente. Basicamente são empresas que são extremamente transparentes quando diz respeito às emissões de gases estufas. E além delas serem transparentes, elas possuem boas práticas para cada vez reduzir mais isso. E o terceiro ETF é o ISUS11, que basicamente replica o índice ISE, que é uma governança empresarial. Esse ETF eu achei muito interessante porque ele tem alguns critérios bem rigorosos para as empresas fazerem parte desse ETF. E eu vou ler algum deles aqui para vocês. O primeiro é que a empresa precisa ter uma sustentabilidade corporativa, ela precisa ter um equilíbrio ambiental, uma justiça social e uma eficiência econômica. Então, assim, são critérios extremamente importantes e são critérios que a gente busca. Basicamente, ele tem os 3 pilares do ESG, mais uma eficiência econômica. Isso pode ser uma boa opção para você investir diretamente nessas empresas.
Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like aqui, se inscrever no canal para receber 3 vezes na semana. Me segue lá no Instagram para você receber dicas diárias de investimentos e lá no Telegram eu tô contando tudo que eu tô fazendo com a minha carteira de investimento. E deixa aqui no comentário se você sabe mais alguma opção que seja interessante para se expor nas empresas ESG. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!